Irmãos, hoje nós vamos iniciar aqui uma conferência chamada Conferência da Fé. O que mais nós precisamos, inclusive o tema que eu coloquei aqui da mensagem de hoje é: só há uma maneira de viver, que é a maneira da fé, dos filhos de Deus, né? Então, o que mais nós precisamos nessa vida é fé. Nós precisamos ter fé. Você concorda, amém? E o texto que nós vamos ler, ele mostra muito claro como vive os filhos de Deus. Agora, nós vamos falar aqui, a maioria de nós aqui sabe que a gente sempre faz uma boa distinção da antiga aliança e da nova aliança. Fé na antiga aliança, fé na nova aliança. Muitos cristãos, por não saberem essa diferença, eles estão vivendo hoje debaixo da fé da antiga aliança, tá? Que se baseava na lei, nos mandamentos e na obediência. Mas e a fé na nova aliança? A fé na nova aliança, ela está baseada na obra de Cristo Jesus. Então, a fé na antiga aliança, quem está vivendo a fé da antiga aliança, está vivendo debaixo das suas obras e dependendo das suas obras. Mas a fé na nova aliança depende totalmente da obra de Jesus. Se nós somos curados, nós não damos glória para jejum. Amém, irmãos? Nós não damos glória para campanha, até porque a gente não faz. A gente dá glória para quem? Para Jesus. A nossa fé na nova aliança, após a cruz, nós vivemos uma nova aliança. Não colocamos nossa fé na oração do profeta, do apóstolo e revelação, nada disso. Nossa fé é em Jesus, tá? Só para nós iniciar a conferência já com esse despertar mental para ouvir a mensagem, amém? E eu quero ler com vocês hoje, antes de eu ler, eu quero comentar algo aqui que foi muito, muito interessante ontem. Ontem nós tivemos a irmã, eu não sei se eu podia falar aqui, mas a maioria da igreja sabe, né? Nós oramos pela filha da irmã que estava hospitalizada, né, irmã? E foi interessante o que aconteceu, porque eu estava, a irmã me ligou, me falando, né? O pastor Rudinei, eu já tinha colocado no grupo dos líderes, mas a irmã me ligou me falando e tal, conversei com a irmã, e eu disse uma palavra para ela, disse assim: vamos confiar. E acho que depois de algumas horas, né, irmã, a irmã me ligou contando a bênção de Deus. E eu quero também, antes de ler, dizer o seguinte: fé na nova aliança é estar agarrado naquilo, isso é fé, na nova aliança. Não é estar agarrado nas minhas obras. Fé na nova aliança é estar agarrado naquilo que nós sabemos que é a verdade do Evangelho. Então, eu estava lendo, quando a irmã ligou contando a bênção, eu estava lendo sobre a ressurreição de Jesus, e eu vi ali, até uma palavra que eu vou ministrar hoje aqui, que para a fé não existe, escute isso. Quando a irmã ligou, eu estava lendo a ressurreição, inclusive uma parte do que eu estava refletindo sobre ali, eu coloquei no grupo dos líderes uma parte, e eu estava refletindo o seguinte, um pouquinho antes da irmã ligar de novo, eu estava refletindo na fé, e pensando o seguinte: para a fé, não existe caso perdido. Amém? Escute, para a fé não existe caso perdido. Eu quero hoje iniciar com essas palavras, essa conferência toda de 4, 5 noites que nós vamos fazer, e o culto de hoje especialmente dizendo para você, que para a fé não existe caso perdido. Não sei como estão os seus dias, não sei como está o teu mês, como está a tua semana, como foi o seu dia hoje. Eu só sei que para a fé não existe caso perdido. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios 5, 7. Diz assim: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Eu leio, a igreja toda diz isso. Vamos fazer isso, irmãos? Diz assim:
Porque vivemos pelas emoções. Não, tem gente ligada, né, irmãos? Porque nós vivemos pelos sentimentos, né? Não, né? Diz o quê? Pela fé, agarrado no Evangelho. Agarrado na verdade, pela fé. O original da palavra é isso mesmo, é se agarrar a alguma coisa. Né? Estar agarrado, sem soltar. E esse agarrado, nessa palavra do original, é de alguém que está em alto mar e tem apenas um tronco, alguma coisa ali para se segurar, para não morrer afogado. Isso é o que significa fé. Estar agarrado de tal forma que a única coisa que você pensa naquele momento é de estar agarrado naquilo que te socorre. Aleluia, isso é fé. Glória a Deus, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Glória a Deus. Espírito Santo, nós cremos que está aqui conosco, nos ajuda a compreender, a entender as verdades do Evangelho e sair daqui hoje fortalecidos como igreja. Que o Senhor seja o centro aqui, como tem sido, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Irmãos, o tema hoje então é: só há uma maneira de viver. Para os filhos de Deus, só há uma maneira de viver. Isso é uma tese que eu tenho há muito tempo. Que toda vez que um filho de Deus tenta viver de outra forma, é como se o peixe saísse da água. Você já viu peixes que saem da água? Né? Você vê? Ele sai da água, fica se debatendo aí, parece que está calminho, né? Mas não é, ele deve estar cansado, porque não é a maneira natural dele viver. Aí você vai pegar, ele sai de novo, né? Quantas vezes você já pescou e tirou o peixe, e depois você foi pegar, ele pulou de volta para a água, porque o lugar dele é lá, é na água. Isso não é outra maneira de viver, filho de Deus, só na fé. Se você tentar viver os seus sentimentos sobre as suas emoções, elas são de Deus, e é uma bênção de Deus as nossas emoções. Nós aqui na igreja não ensinamos a reprimir raiva, a reprimir qualquer sentimento, mas nós ensinamos a reordenar eles e não ser governado por eles. Nós somos governados pela fé. Os meus sentimentos hoje podem estar tentando me colocar para baixo, mas eu olho pela fé diante das circunstâncias. Aleluia! Escute, você é um homem e uma mulher de Deus, e a sua natureza é da fé. Toda vez que nós tentamos, se você conhece a Jesus com profundidade, se você é salvo em Cristo, se você tentar viver de outra forma, não vai funcionar, porque a sua natureza agora é da fé. A palavra de Deus diz que nós nascemos de novo. Olha, nós antes tínhamos nascido da carne. Quem nasce da carne, nasce do Espírito, é isso que diz a palavra. Enquanto nós apenas nascemos só da carne, tudo para nós é normal, é natural. Mas quando a gente nasce do Espírito, agora nós vivemos pela fé, e não mais pelo que vemos. Eu vou hoje com você, toda a mensagem aqui é para você refletir, é para nós refletirmos, para a gente pensar muito mais. E eu quero hoje aprofundar um pouco esse tema com você. E o objetivo dessa mensagem, eu anotei aqui isso. Qual é o objetivo dessa pregação aqui nessa noite? Qual é o objetivo dessa mensagem, desse sermão? O objetivo é que a partir do ensino de hoje, você possa determinar como você quer viver. Então, a partir de hoje, você vai poder determinar como você quer viver. Amém? Essa é a ideia do sermão hoje. Eu tenho que sair daqui com uma decisão: de que maneira eu quero viver, de que maneira eu vou viver. Quero que você pense nisso durante todo o sermão aqui. De que maneira eu quero viver? Vocês sabem que eu sempre estou falando muito sobre fé, sentimento, emoção, há muitos anos eu faço isso. Sempre estou falando sobre isso, desde que eu li um livro do Otmani, que é A Economia de Deus, onde ele fala sobre todas as partes do homem. Isso há muitos anos atrás, acho que Débora devia ter uns 3 anos.
Hoje ela tem 18, mais ou menos uns, sei lá quantos anos, né? Uns 15, 16 anos, mais ou menos. A economia de Deus. E despertou muito em mim essa área de entender o ser humano. Mas nós precisamos nos entender no Evangelho da Graça de Deus como homens da fé e mulheres da fé. Não menos que isso. Amém? Você não pode se ver como alguém murmurador, como alguém derrotado. Você não pode se ver assim. Você tem que se ver da maneira que Deus vê você. Deus te vê como alguém da fé. Deus vê você como um filho e um filho do Espírito. Aleluia. Então eu não posso agir de outra forma. Porque se eu agir de outra forma, sou como um peixe fora d'água. Na antiga aliança, e eu fiz a introdução da mensagem com isso, na antiga aliança era uma fé que era comum e com base na lei. Tá? Então, hoje ainda há uma prática no meio das igrejas, onde a fé ainda está na lei, a fé ainda está na obediência. Né? Então, se eu sou uma pessoa que tenho orado muito, subido no monte, participado da ceia, dizimado, se eu tenho orado de madrugada, jejuado todo final de semana, eu me vejo como uma pessoa digna de Deus abençoar. Isso é alguém que está com a sua fé baseada na lei. Isso é a fé da lei. A fé no Evangelho da Graça não está baseado nessas coisas. A fé no Evangelho da Graça está totalmente baseada em Jesus. É por causa de Jesus. Nós não excluímos nada dessas coisas, nós oramos, nós jejuamos, nós fazemos tudo isso, mas a nossa fé não está baseada nessas coisas. A nossa fé, a base da nossa fé e o que alimenta a nossa fé é Cristo Jesus. É aí que está a nossa fé. Ontem, quando nós orávamos, sempre que colocam ali para a gente orar por alguém, nós colocamos no grupo de líderes ali e tal, quando a pessoa permite, né? Então a gente vai orando, e a nossa confiança não é na nossa oração. A nossa confiança é que Jesus está operando, é que Jesus está vivo conosco. A nossa confiança é que nós temos um Cristo ouvindo a oração dos filhos de Deus. Aleluia, essa é a nossa fé. Então olhe só como é diferente, a fé no Evangelho da Graça de Deus, ela está firmada em Jesus. A nossa fé sempre, ela vai dizer está feito. Escute, a nossa fé sempre diz está feito. A nossa fé nunca diz vai acontecer. Jesus disse assim, quando orarem, orem como se já estivesse feito, acontecido. Orem assim. É assim que é a oração. Na nova aliança a gente ora como se como já está feito, não como se fosse acontecer. Nós estamos orando por alguém que pediu oração e a nossa fé na nova aliança sempre diz está feito. Por que que está feito? Porque foi feito na cruz. Lá na cruz Jesus, ele disse está consumado, vocês não precisam fazer mais nada, tudo que tinha para fazer está feito. Eu fiz, aleluia. Se você ora hoje e você está lá com um filho doente na sua casa, você está lá com o esposo doente, a esposa doente, e você vai orar, você não é alguém que está clamando como um mendigo diante de Deus, dizendo, Pai, se o Senhor quiser, se eu merecer, olha o que eu fiz, eu prometo fazer isso, eu faço um voto agora, nada disso. Você diz, olha, eu estou nessa situação, Pai, essa situação que está na minha casa, na minha família, é essa enfermidade, mas eu creio que está feito na cruz. Aleluia, na cruz a saúde já foi me dada, na cruz a bênção já foi me dada, aleluia, na cruz está feito. Essa é a fé da nova aliança, glória a Deus. Glória a Deus, está feito, aleluia. Você vai orar por alguma coisa hoje aqui, todos nós vamos orar dizendo está feito, aleluia. Estava lá na mão do advogado, o advogado nem sabe, mas está feito em Cristo, aleluia. Eu ainda estou fazendo exames, nem sei, mas em Cristo feito, estou seguro.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o evangelho que nós cremos. É o evangelho do está feito, do está consumado. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos sonhos, projetos, nós temos tantas coisas dentro de nós, mas a nossa fé não diz vai acontecer, a nossa fé já vê acontecendo, está feito. E eu quero dizer mais uma vez para você que chegou aqui hoje, meu irmão, minha irmã, está feito. Sobre a oração que você tem feito a Deus, eu quero dizer para você que está feito na cruz, está consumado na cruz. Jesus falou tetelestai, está consumado. Ele estava dizendo está pronto. Aleluia, está pronto. Não há o que você faça que mude o que Jesus fez. Não há o que você faça que melhore ou piore o que Jesus fez. Na cruz ele disse está consumado, está feito, está pronto, é para você. Aleluia. Eu fico muito triste, muito angustiado quando eu vejo ainda igrejas fazendo quebra de maldição. Faz quebra de maldição aqui, expulsa demônio lá, faz isso, faz aquilo, como se Jesus na cruz não tivesse feito nada. Jesus na cruz venceu a morte, venceu o diabo, quebrou a maldição, liberou a saúde, a paz, nos abençoou. Aleluia, mas a maioria dos cristãos não sabem disso. Eu quero lembrar vocês de uma situação lá do Antigo Testamento ainda, sobre os espias. Você lembra disso? Os espias? Foram os espias espiar a terra. E a palavra de Deus diz que a maioria, 10, olham para aquela terra que Deus disse, é de vocês, é só vocês ir pegar. Mas é de vocês. Você não tem que olhar para nada mais, apenas para a palavra de Deus. Amém, irmão? Só para a palavra de Deus, ouça isso. Para nada mais. Mas aqueles homens chegam lá. Chegam os 12, né? Aí os 10 olham assim, e eles chegam depois, dá o relatório, dá a notícia. E eles dizem assim, não tem jeito. Eles são homens de guerra. Como que nós vamos entrar nessa terra? Eles são grandes demais. Precisava, não me lembro, acho que 4 homens para carregar um cacho de uva. Uma terra boa, tem leite, mel, uma terra próspera. Deus falou, é de vocês. Mas os espias olham e dizem assim, mas é muito difícil de nós entrar lá. 10 deles. Não há como nós tomar essa terra. Mas 2, esses 2 é eu e você. Amém, glória a Deus, é eu e você. 2, a palavra de Deus diz que Josué e Caleb fazem calar o povo. Fiquem quietos. Parece que vocês não ouviram que Deus falou que é nosso. Parece que vocês não ouviram que Deus falou que é nosso, e a gente não tem que olhar para as barreiras, nós temos que olhar para a palavra de Deus. Se Deus me deu, é meu. Aqui representa muito bem as pessoas que olham pela visão natural, mesmo Deus dizendo assim, a saúde é tua, foi conquistada na cruz, as bênçãos já são tuas, foi conquistada na cruz, Jesus na cruz te deu, Jesus na cruz te deu, Jesus na cruz te deu. Mesmo as pessoas ouvindo isso, elas olham e dizem, mas é muito difícil, mas é impossível, não há como tomar, eu sei que Deus me deu, mas eu não consigo tomar posse da terra. Mas aí vem eu e vocês, é nosso, nós vamos pegar o que é nosso, porque para a fé não existe caso perdido. Aleluia, para a fé não existe caso perdido, para a fé não existe caso perdido, aleluia. Eu sei que se nós perguntarmos aqui, nós temos muitos testemunhos de fé, mas os testemunhos de fé, todos eles sem exceção, são pessoas que olharam para a palavra de Deus e não para as barreiras,
Toda semana chega alguém para mim dizendo assim: pastor, tenho orado pelos meus filhos, mas está difícil. Tenho orado pelos meus filhos, mas olha, pensa que é difícil. Na cabeça da pessoa ela está dizendo: é impossível, acho que não vai acontecer. Na cabeça e no coração eles estão dizendo isso: é impossível, não vai acontecer. Mas não querem expressar isso e dizer: olha, é muito difícil, pastor. E eu quero dizer para você, a partir de hoje, você olha para essa impossibilidade com seus filhos e diga: na cruz já está feito. Minha casa pertence a Deus, minha família pertence a Deus. E aonde a minha mão não alcança, pela fé eu alcanço. Aonde eu não consigo chegar à ação dos meus filhos, o meu Deus chega no coração deles. Aleluia. Aonde eu consigo falar no coração deles, o Espírito Santo fala no coração. Aleluia. Isso é uma dimensão de fé, de confiar e depender apenas de Deus, de confiar e depender de Deus e não da sua força e não da sua ideia, mas depender de Deus. Escute, olha aqui para mim. Como nós estamos hoje aqui? Como você está hoje aqui? Você está como esses que diz assim: eu sei que Deus diz que é meu, eu sei que sou abençoado em Cristo, mas você não pega o que é seu, não recebe o que é seu. Que você ainda está envolvido em emoções que dizem para você: não dá, é impossível, é assim mesmo, se acostuma, fica assim, e as emoções vão dizendo isso para você. Ou você é daqueles que diz assim: eu estou na fé, e por estar na fé não importa o que eu estou sentindo, não importa o que a minha mente está dizendo, não importa o que estão dizendo, eu confio na palavra de Deus, que diz que é meu, e eu recebo o que é meu. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Essa parte de fé e emoções é um caminhar na vida cristã, onde a gente precisa de muita disciplina, e a gente precisa, irmãos, estar exercitando isso toda semana, todo dia. Quando as emoções tentam governar, a gente tem que lembrar: eu vivo pela fé, é o que nós lemos, né? Eu vivo pela fé e não pelo que eu vejo. A minha vida normal hoje, natural hoje, é pela fé. Aleluia. Então é assim que eu tenho que viver. Então preciso dessa disciplina. As emoções vêm dizendo um monte de coisa para mim, e eu digo: não, eu vivo pela fé. Aleluia. É pela fé que eu vivo, é pela fé que eu ando. Essa é a minha nova natureza, natureza de fé. Aleluia. Se os homens estão dizendo alguma coisa, se o meu sentimento está dizendo alguma coisa, se o meu pensamento está dizendo alguma coisa, não é verdade. A verdade é a verdade de Deus. Aleluia, é a palavra de Deus que eu creio. Mas é preciso uma disciplina. Nós precisamos exercitar isso e estar nessa guerra constante. A palavra de Deus, ela mostra um grande profeta do Antigo Testamento, Elias. Elias, ele era um homem de muita fé e operava muitos milagres. Você lembra, né, uma das histórias de Elias, né? Eu não vou citar aqui cada história, mas você lembra dos feitos dele. Mas quando Jezabel ameaça ele, ele fica com medo, foge, e por fim ele pede a morte. Ele entra num estado muito profundo, de tristeza profunda, onde a maioria dos teólogos concorda que ele entrou numa depressão. Mas era um homem de muita fé, muitos milagres feitos. Você diz: mas como que um homem de fé, que operava tantos milagres grandiosos, como que um homem, porque agora Jezabel ameaça ele, não fez nada, ela ameaçou, ele ouviu uma palavra de ameaça, ele fica com medo, foge e pede a morte. Como que alguém de tamanha fé pode chegar nesse ponto? Aí é que eu falo para os irmãos: nós somos pessoas da fé. Quando nós deixamos as emoções governar, nós caímos nesse mesmo erro de Elias e até pedimos a morte.
e até pedimos a morte. Porque se você sai desse âmbito da fé, você não tem nada mais para se agarrar, para se segurar. Hoje nós temos Cristo para nos agarrar, para nos segurar. Mas esse homem, Elias, parece que ele esquece tudo que Deus já fez através da vida dele. Escute, não esqueça tudo que Deus já fez através da vida e na sua vida. Não esqueça o que Deus tem feito com você até agora, o que falou, o que Ele tem falado. Não esqueça. Isso alimenta a nossa fé, é saber da onde nós saímos, quem nos tirou de lá, o caminho que nós temos traçado. Isso é o que alimenta a nossa fé. Ele podia ter pensado, olha, mas o mesmo Deus que operou milagre através da minha vida ontem, é o mesmo Deus que vai me ajudar a enfrentar o medo, a insegurança contra Jezabel. É o mesmo Deus. Mas às vezes as pessoas ficam alimentando sentimentos, medo, preocupação, tristeza, ofensas. Ele se sentiu ali, ele se sentiu atacado, e alimentou aquilo ali. Ele vai e ele pede a morte. Mas Deus não desiste de ninguém. E a palavra de Deus diz que Deus foi lá, de alguma forma Deus foi lá e restaurou Elias. Nessa conferência da fé, irmãos, deixa Deus restaurar a sua fé novamente. Deixa Deus trazer de volta a sua fé. Se você está num emaranhado de emoções, diga para Deus, essa não é minha natureza. Eu sei que agora eu estou com angústia. Eu sei que agora eu estou com falta de perdão. Eu sei que agora eu estou cansado de tudo e de todos. Eu sei que agora eu estou pensando em desistir de tudo. Eu sei que agora eu estou preocupado. Eu sei que agora eu estou ansioso. Eu sei que agora eu nem sei o que fazer. Mas, a partir de agora, eu vou voltar para o meu habitat natural. Vou dar um mergulho na fé de novo. E vou sair daqui vivendo pela fé e não pelo que eu vejo. Aleluia! Essa é a ideia do Evangelho. Filhos de Deus fortes são firmes na fé. São pessoas que vivem pela fé. Aleluia! Se você e eu já estivemos do jeito de Elias, agora é hora de nós voltarmos para a fé. Se nós já estivemos desanimados como ele, agora é hora de voltarmos para a fé. Ele tem medo, ele foge, ele pede a morte, se sentiu ameaçado, ofendido, agiu pelos impulsos dos sentimentos, esqueceu que aquela hora também era a hora da fé. O que a gente esquece, né, irmãos? Eu quero refletir com você nesse domingo. Por que a gente esquece às vezes que nós somos da fé? Por que às vezes a gente esquece que nós somos homens e mulheres da fé, e quando se apresenta algum desafio para nós ao invés de recorrermos à fé, a gente fica com medo, a gente se retrai, a gente fica colocando sentimentos ali. Por que acontece isso? Nós, nesse momento do desafio, a gente tem que dizer, agora é a hora da fé. Agora eu vou colocar a fé em ação. Aleluia! Agora é o momento em que eu vou agir como Deus me ensinou. É fé. É diante de uma doença, agora é a fé. E junto com os meus irmãos, nós vamos com a fé. Aleluia! É o momento da fé. Não importa qual seja a dificuldade que nós estamos enfrentando, nós precisamos saber que aquela hora é a hora da fé. Você tem que saber, agora é a hora da fé. Agora não é a hora de murmurar, mas por que isso está acontecendo? Mas só comigo que acontece isso, mas agora eu vou desistir, porque parece que tudo é contra mim. E não, agora é a hora da fé, não é a hora da murmuração. Agora é a hora da fé, não é a hora de desespero. Quem sabe Deus está ministrando o teu coração, meu irmão, o teu coração, minha irmã, e dizendo, ei, agora é a hora da fé. Essa é a hora da fé. Agora é a hora de se agarrar em Jesus. Agora é a hora da fé. Fala assim, diga, agora é a hora da fé. Agora é a hora da fé, amém? Você crê nisso, irmãos? Amém? Agora é a hora da fé. Não importa qual notícia você recebe, não importa que notícia você tem recebido,
É como eu falei para a irmã Zelinda, eu disse, vamos confiar. Você tem que ter palavra de fé, você tem que ter o olhar da fé e dizer assim, é isso que o médico disse, é isso que a situação está dizendo, agora é a hora da fé. Aleluia. Você crê? Glória a Deus. Igreja viva de Jesus, agora é a hora da fé. Aleluia. Por qualquer coisa que você tenha orado, agora é a hora da fé. Por qualquer coisa. Por qualquer coisa que tenha batido a sua porta, chegado mensagem do seu celular, agora é a hora da fé. Escute, não é hora de desistir. Não é hora de se entregar. Nunca vai ser a hora de se entregar. Nunca vai ser a hora de retroceder. Nunca vai ser a hora de voltar atrás. Eu falo com muita propriedade porque durante todos esses anos eu tenho caminhado no ministério e os desafios naturais de todo ser humano, para mim, é bem irrelevante, mas os desafios do ministério que eu tenho ficado muito atento todos esses anos. E passado todos esses anos no ministério, eu sei do que eu estou falando, e eu sei que tem horas que é a hora da fé, e se você tentar outra coisa, não vai dar certo, porque é a fé que funciona para você. Você bebe da fé, você respira da fé, você come da fé, aleluia, teu sustento é a fé, aleluia, glória a Deus. Você é um ser da fé, aleluia, você é um ser da fé, você nasceu de novo em fé, glória a Deus. Diante de todo esse mundo, você é um luzeiro de fé, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, creia nisso, irmão, glória a Deus. Diga assim comigo, mais uma vez, para a fé não existe caso perdido. Existe ou não existe? Existe ou não existe, irmão? Não existe. Às vezes a gente tem facilidade para falar isso para o outro, né? Irmão, não existe caso perdido para você, mas nós temos que falar para nós. Tem coisas às vezes na nossa vida que nós estamos olhando e dizendo assim, eu acho que não vai dar mesmo, não tem jeito nenhum, não tem maneira de fazer para que isso funcione da forma que eu queria. Mas eu tenho que olhar para mim agora e dizer, não existe caso perdido, porque eu sou da fé. Aleluia. Se eu preciso me libertar de alguma coisa, eu sou da fé. Não há caso perdido para mim. Aleluia. Não há. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pela fé, para mostrar para vocês como não há caso perdido, em alguns textos da palavra de Deus, a palavra de Deus diz que Jesus, ele ressuscita o filho da viúva de Naim. Agora escute, a viúva era o enterro que estava saindo. Estava saindo enterro. Estavam lá indo enterrar o filho. A palavra de Deus diz que Jesus faz parar tudo aquilo. Faz parar. Não existe caso perdido. Jesus chega para cessar a lágrima, irmão. Ele chega para cessar a lágrima. A palavra de Deus diz que ele para tudo aquilo. Estavam indo enterrar, ele para. A palavra de Deus diz que ele toca o esquife, né? Uma espécie de caixão onde levavam os mortos. Ele toca o esquife, dá uma palavra de fé e o menino ressuscita. A mãe estava pensando assim, vou enterrar meu filho. Jesus chega e diz, quem diz que tem caso perdido para a fé? Aleluia. Paulo, acontece um naufrágio com ele cai no mar, podia ter morrido ali e não morreu. Sabe aquele dia que parece que acontece uma coisa ruim atrás da outra? Paulo, ele dá um naufrágio, ele cai no mar, todos pensam, vai morrer, não morreu, chegou na ilha, né? Chegou lá na ilha. Aí ele está lá se esquentando no fogo, eles fazem um fogo para se aquecer. Enquanto ele está ali fazendo aquele fogo e se aquecendo, uma víbora, né, ataca ele, pica ele. Todo mundo pensa, esse aí não é nada de Deus, porque ele
conseguiu sobreviver no mar. Agora chegou aqui e aconteceu de novo essa tragédia com ele, quer dizer, não é de Deus, tem alguma coisa errada com ele, porque as pessoas julgam as outras quando começa a dar coisa errada, principalmente crente, irmão. Crente, começa assim, é a mão de Deus que está pesando, com certeza está em pecado. Eu não sei, tem uma facilidade para julgar, para condenar. E fizeram isso com Paulo, disseram, ó, só pode que ele está em pecado, Paulinho. A palavra de Deus diz que ele só sacode a víbora, e todo mundo pensa assim, vai começar a inchar, e em seguida ele vai morrer. Estavam pensando só tragédia, mas a palavra de Deus diz que passa o tempo, ele não morre, e as pessoas começam a dizer assim, acho que ele é um Deus. Não existe caso perdido para a fé. Quem sabe hoje é o jeito de você sacudir as víboras que estão tentando contra você. Quem está ao redor vai dizer glória ao Deus deles. Glória ao Deus deles, aleluia. Nós temos vários exemplos assim na Bíblia. Nós temos Lázaro, que eu citei aqui alguns dias atrás, já estava ali, a irmã dele diz assim, já cheira mal, Jesus. E aí? Você acha que tem caso perdido para a fé? E Jesus ainda repreende ela, disse, eu já te falei, não é a primeira vez, que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Quer dizer, Jesus disse assim, eu já te falei, eu já tinha falado para você, onde é que você está com a cabeça, que você não lembra, que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Aonde que nós ficamos com a nossa cabeça, às vezes, que mesmo Jesus tendo falado para nós já, a gente ainda está descrente, mas uma palavra novamente vem, porque Ele é de misericórdia e graça, Ele diz para nós, eu já te falei, creia, 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 aleluia. Já falei, glória a Deus, não há caso perdido para a fé, aleluia. Escute, para nós terminar aqui hoje, a primeira noite da nossa conferência, para a fé, olhe para mim, preste atenção, para a fé, o texto que nós lemos diz assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Paulo está dizendo assim, nós não precisamos ver nada. Nós não precisamos ver nada, nenhuma movimentação de Deus. Aparentemente não está acontecendo nada. Sim, está desse jeito. Não precisa de nada. Mas não está acontecendo nada, não teve nenhum movimento no papel lá, passou no advogado. É assim mesmo a fé. A fé a gente não vê nada. Fé não precisa ver. Fé é para crer. Aleluia. Nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Mas eu estou vendo tudo desmoronar ao meu redor. É o que você está vendo. Deus já está preparando recomeços. Recomeços. Coisas novas. Você pensa que está desmoronando, mas Deus está trazendo coisas novas. Isso é fé. Fé não precisa ver. Fé é para quem crê em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você está com casos na sua vida, às vezes que parecem estar tudo acabado. E você está vendo isso. Mas a sua fé está dizendo, o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, de tudo que eu posso pedir ou pensar, segundo o seu poder que opera em mim. Aleluia, Ele é poderoso. Essa primeira noite da conferência, nós vamos sair daqui sabendo qual é a melhor maneira de viver, e a melhor maneira de viver é pela fé. Por isso hoje, remova a dúvida, remova todas as dúvidas, todos os medos, e diga, eu quero sair daqui hoje cheio de fé. Vamos orar? Louvado seja Deus o Pai, por nos dar o privilégio de ser alcançados pela revelação da graça que nos faz viver.